Essa imagem está viralizando na internet, uma mãe fazendo esteira com a criança. Temos várias opiniões achando super errado. E temos outras opiniões aplaudindo essa mãe. Aplausos para essa mãe, ela não deve ter rede de apoio e quer se cuidar. Que mãe corajosa, mesmo na maternidade, consegue cuidar dela. Nossa, nada a ver levar na academia, tudo é tão perigoso lá. Ela podia ter esperado mais um tempo em vez de ir pra academia com esse bebê assim. Tem gente falando desse vídeo, mas pouca gente está falando do que vem antes dessa cena. Sim, é perigoso levar um bebê para um ambiente como uma academia. Isso não dá para negar. Mas a gente também não sabe o que existe por trás dessa mãe. A gente não sabe se ela tem rede de apoio, se tem alguém para ficar com essa bebê por pelo menos 30 minutos, se tem um pai presente ou um pai que acha que pagar a casa já é o suficiente. E isso não é exceção. É uma realidade de muitas mulheres. A gente não sabe o nível de cobrança que essa mãe vive. Cobrança para voltar ao corpo, cobrança para dar conta de tudo, cobrança para não se perder depois que vira mãe. Às vezes essa esteira não é vaidade, é uma tentativa de sobreviver emocionalmente. Acolher essa mãe não significa dizer que está tudo certo. Significa entender que o problema não começa nela. Começa numa sociedade que exige tudo da mulher e oferece pouco apoio real. Porque quando não existe rede, a mãe faz o que dá, mesmo em situações que não são ideais. O vídeo não é só sobre um bebê na esteira, é sobre mães cansadas tentando respirar. Antes de apontar o dedo, talvez a pergunta seja: quem deveria estar ali para que ela não precisasse fazer isso sozinha? O que você acha sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ai, Adriana, eu sei que gritar é bom, mas gritar aqui em casa funciona. Eu sei que ameaçar é péssimo, mas quando eu ameaço, eles obedecem. Então eu continuo ameaçando. Isso é péssimo, tá bom? Isso é péssimo no médio e no longo prazo. Pode ser que esteja funcionando no curto prazo, né? Agora, com o seu filho pequeno, você dá meia dúzia de grito, aí ele resolve tomar banho, sim. Aí você ameaça pra caramba, aí ele estuda 5 minutinhos, sim. Né? Para esse curto prazo agora, pode estar funcionando. Mas isso é um tiro no pé. Trabalhar com base, né, nas ameaças e nos gritos vai minando a sua autoridade. Vai minando a sua capacidade, o seu prestígio diante do seu filho. Tá certo? E aí, mais à frente, quando de fato ele já tem capacidade de argumentação, tá? Ele não vai te ouvir, nem no grito e nem na ameaça. Nada mais vai funcionar. Tá bem? Então, esse é um grande erro. Não há educação sem autoridade. Toda educação requer a autoridade. Então, a gente não pode minar a nossa autoridade. Você quer que seu filho seja bem-sucedido no futuro? Então talvez você precise ouvir isso. Não é só estudar, não é só uma boa escola e não é só nota alta. A gente cresceu ouvindo que sucesso vinha do estudo, mas hoje a gente já sabe. Tem criança super inteligente que não consegue lidar com frustração. Não sabe ouvir um não, não sabe se relacionar, não sabe esperar. O mundo não cobra só conhecimento, ele cobra equilíbrio emocional, resiliência, empatia, autocontrole, capacidade de lidar com erros e rejeições. De nada adianta um filho que sabe tudo, mas desiste fácil, que se frustra rápido, que explode emocionalmente ou se fecha. Educar não é só mandar estudar, é ensinar a nomear sentimentos, lidar com frustração, respeitar limites e entender que errar faz parte do processo. Sucesso começa em casa, na forma como você acolhe, orienta e coloca limites. Quem cuida só do boletim esquece de preparar o ser humano. Compartilha com outra mãe que precisa ouvir isso também. Se isso fez sentido, salva esse vídeo. Educar é muito mais do que ensinar conteúdo. 5 coisas que aumentam a agressividade infantil e os pais nem percebem. Número 1. Excesso de controle sobre o corpo da criança. Mandar sentar, se calar, parar, ficar quieto o tempo todo cria tensão acumulada. Corpo controlado demais vira corpo agressivo depois. Ao invés de querer reprimir um movimento, busque direcionar, porque corpo reprimido vira desorganização emocional. Número 2. Correção constante sem conexão prévia. Quando a criança só recebe correção, ela entra em modo defensivo. Defesa prolongada vira ataque. Sem vínculo não há aprendizado, só resistência. Montessori já dizia, o adulto deve ensinar ensinando e não corrigindo a criança o tempo todo. Número 3. O adulto que explode e depois exige autocontrole. A criança aprende mais com o que vê do que com o que ouve. O modelo ensina mais que o discurso. É aquela máxima. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Você quer que eu me controle? Então, aprenda a se
controlar também. Número 4. Ambiente pobre em atividades de descarga física e emocional. Sem atividades de vida prática, sem utilidade, a energia da criança fica sem canal. É preciso aprender a canalizar a energia vital para coisas úteis e positivas. Energia sem canal vira agressividade e agitação. É o que a gente chama na disciplina do equilíbrio de criança fio desencapado. Dá choque, pode gerar acidente até. E número 5, confundir agressividade com maldade. Esse é o mais grave. Quando o adulto rotula, a criança incorpora. A agressividade infantil é um pedido de ajuda mal formulado, não um defeito de caráter, mas ela pode virar uma falha de caráter se o adulto não aprender a lidar e começar a rotular até a criança acreditar que é agressiva mesmo. Isso é triste e acontece com muita gente. A criancinha pequena de vocês, ela não fala a mesma língua que vocês. Vocês falam as coisas pra ela, elas parecem entender, mas elas entendem de um outro modo, elas não entendem com a racionalidade que nós temos hoje, adultos. Então, quando eu dou para aquilo que minha criança quer, com 2, com 3, com 4 anos, peso de decisão, peso de verdade, peso de que ela sabe o que quer, eu estou tratando esta criança como um adulto tamanho T. É como se fosse um adulto com condição de decidir, com racionalidade estruturada, que entende causa e consequência, que sabe os resultados daquilo que ele vai fazer. Só que pequenininho assim. Nessa fase, eles precisam aceitar. Eles não precisam entender. Eles precisam aceitar, precisam se submeter. Eles estão sob a missão dos pais, sobre a palavra dos pais. Então eles têm que se submeter aos pais. É isso. Como que eles vão ser protegidos? Porque eles se submetem ao pai. 5 sinais de que a criança está em desequilíbrio e o último quase ninguém percebe. Número 1, agitação sem propósito. Corre desordenadamente, fala sem parar, não termina nada. Não é a criança do movimento, aquela coisa boa, ordenada. É desorganização interna. Não é normal. Número 2, resistência a tudo que vem do adulto. Aquela resistência em que qualquer pedido vira conflito. Isso é sinal de reatividade construída por uma relação que está desconectada. Número 3, choro desproporcional. Quando pequenos fatos viram grandes crises, isso mostra que a emoção está acumulada e qualquer oportunidade para sair vira colapso. Número 4, comportamentos que não combinam com o histórico da criança. Isolamento, agressividade, regressão. Quando o comportamento muda, algo precisa ser escutado. Número 5, silêncio excessivo ou isolamento, mais profundo e menos óbvio. A criança meio que some, fica quieta demais, se afasta, evita contato. Nem todo desequilíbrio é barulhento. 7 atitudes que machucam nossos filhos mesmo sem perceber. Às vezes a gente ama, mas mesmo assim machuca e nem percebe. Interromper a criança o tempo todo. Quando ela tenta contar algo e você corta, ela aprende que a voz dela não importa. Apagar sentimentos com frases prontas. Para com isso, não é nada, engole esse choro. Machuca mais do que educa. A criança precisa sentir para aprender a se regular. Dar mais atenção às tarefas do que ao vínculo. Quando tudo vira pressa, cobrança, rotina, o coração da criança perde o lugar de descanso. Corrigir mais do que elogiar. Quando só vê o erro, a criança acredita que nunca é suficiente e carrega isso para a vida. Comparar com os irmãos, com primos, com colegas. Comparação não motiva, machuca, diminui e apaga a identidade da criança. Negar presença emocional. Você está ali, mas não está. Celular na mão, mente longe. Criança sente quando perde o olhar do adulto que ama. Não pedir desculpas quando erra. Criança aprende pelo que vê. Um adulto que pede perdão ensina humildade, respeito e reparação. Um que nunca pede ensina orgulho e distância. Ser mãe, ser pai é acertar e errar todos os dias, isso é normal. Mas quando a gente reconhece, a gente cura e recomeça melhor. Se o seu filho te morde, te bate ou cospe, gritar não educa. Ignorar também não. A neurociência mostra exatamente como você deve agir nesses momentos. E é muito mais simples do que você imagina. Mas antes de te contar, segue esse perfil. Aqui eu trago alertas, dicas e falo sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente. Na primeira infância, o cérebro da criança ainda não tem maturidade emocional. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle dos impulsos, empatia e autocontrole, está em construção. O que você não pode fazer? Gritar?
bater de volta, dar sermão longo, ignorar achando que vai passar sozinho. Tudo isso ativa o cérebro do medo, não o cérebro do aprendizado. Quando a criança morde, você se abaixa, segura gentilmente a mão dela e diz: não morde, morder machuca. Quando ela cospe, eu não deixo cuspir em mim. Isso não é permitido. Sem ironia, sem grito, sem explicação longa. Porque a criança aprende pelo modelo emocional, não pelo discurso. Quando o adulto se desorganiza, começa a gritar, a criança não aprende. Quando o adulto se regula, o cérebro da criança aprende o limite. Lembre-se, você é o modelo do seu filho sempre. Compartilhe esse vídeo com mais pais para todo mundo saber sobre isso. Quando uma criança interrompe o tempo todo, na maioria das vezes não é desrespeito, é o cérebro infantil pedindo algo. O cérebro da criança ainda não desenvolveu totalmente o controle de impulsos. Ela vive no aqui e no agora. O pensamento é: se eu não falar agora, eu vou esquecer. A área do cérebro responsável por esperar, planejar e inibir impulsos ainda está em construção. O que essa criança pode estar sentindo? Na prática, a interrupção pode ser um pedido disfarçado de atenção, de segurança, de pertencimento ou uma confirmação. Será que eu sou importante? Interromper é muitas vezes uma forma sutil e infantil de dizer: eu preciso de você. O que não ajuda. Mandar calar a boca, brigar ou ignorar por completo. Pode aumentar a ansiedade, gera sensação de rejeição. O que funciona de verdade? Antecipe. Olha, eu vou conversar 5 minutinhos e depois eu te escuto. Valide depois. Obrigada por esperar. Agora é sua vez. Tempo de atenção exclusiva, mesmo que curto, mas de qualidade. Criança que interrompe não está te desafiando. Ela está aprendendo a conviver com o tempo do outro e isso leva anos. Se isso faz sentido para você, salve esse vídeo e compartilhe com outra mãe que vive passando por isso. Eu sei que nessas horas, né, é mais fácil, é mais rápido a gente vestir, a gente escovar, a gente dar banho, né? Aí depois chega lá com 7 anos, a criança não consegue tomar um banho sozinha. Ou chega num pré-2, vou falar, hein? Vou falar que hoje eu tô que tô, hein? Chega no pré-2 e não sabe limpar o bumbum. Gente, a gente tem que ter essa noção, gente. Então, sintomas de fraqueza. É a criança não se limpar, né? Aquela criança que é apática. Ela fica ali. A mãe escova, a mãe penteia, a mãe veste, a mãe limpa, a mãe seca. A criança não, nem se secar do banho a criança seca, gente. Vocês não estão deixando a criança se secar, gente. Vai morrer se ficou com o sovaco molhado, gente? Não vai. Nessa parte do asseio e da higiene, a gente vai graduando a autonomia. Isso vai incentivando. A criança, ela gosta de perceber o quanto ela está conseguindo as coisas. Essas crianças tiveram atrasos e diminuição do córtex pré-frontal porque cresceram em orfanatos na Romênia, onde ninguém lhes dava afeto e nem as pegava no colo. Eu sou Thelma Abraão, biomédica, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, e esse caso real mudou a forma como a ciência entende a importância do amor na infância. Na década de 90, após a queda do regime comunista, pesquisadores entraram em orfanatos na Romênia. Lá encontraram centenas de bebês no berço, enfileirados. Eles recebiam comida, banho, fralda limpa, mas quase nenhum contato humano. Os cuidadores eram poucos, não havia colo, não havia conversa, não havia afeto, não havia brincadeira. O silêncio dominava os corredores. Muitos bebês balançavam o próprio corpo repetidamente, outros batiam a cabeça no berço como sinal de estresse extremo no corpo. E anos depois, estudos de neuroimagem mostraram algo assustador: redução do córtex pré-frontal, principalmente áreas ligadas à emoção, aprendizado e autorregulação emocional. A ciência já provou: o cérebro não cresce só com alimento, ele cresce com vínculo. Sem apego seguro, o cérebro entra em modo sobrevivência. E talvez você pense: mas isso é extremo. Sim, mas quando uma criança cresce sem validação emocional, sem escuta, sem afeto, ela também entende que o mundo não é seguro. Eu vou te dar agora 3 orientações práticas baseadas em neurociência para ajudar no desenvolvimento do cérebro do seu filho. 1. Priorize conexão antes da correção. Antes de disciplinar, se conecte com ele com um tom de voz firme, mas calmo, olhos nos olhos. Isso ativa o nervo vago e tira o cérebro do modo de ameaça. 2. Acalme primeiro, ensine depois. Uma criança com raiva não aprende. Acalme o corpo dela antes de corrigir o comportamento. 3. Corregulação é a base da saúde emocional. Crianças não sabem se acalmar sozinhas. O cérebro delas ainda não tem maturidade neurológica para isso. Quando você pega um bebê no colo, quando você embala, quando você fala com uma voz calma, você está literalmente emprestando o seu sistema nervoso para essa criança.
criança. Isso se chama corregulação. Essas crianças do orfanato não tiveram escolha, mas você pode ser o adulto que muda histórias. Se você deseja ser um profissional que atua na prevenção de traumas de infância através da orientação parental, comenta Master aqui para você participar da Masterclass gratuita, a nova geração de profissionais informados pelo trauma. Você pode ser o agente na construção da saúde mental de muitas crianças e futuros adultos. Te vejo do lado de cá. Um pedófilo sempre vai buscar essas 3 características em crianças de 7 a 13 anos. E sim, esse vídeo é um alerta e é muito importante compartilhar com o máximo de pais que você conseguir. Você pode salvar a vida de uma criança com apenas um clique. Quem ama um filho de verdade precisa saber disso. Primeira, pais distraídos. Pais que levam a filha no parquinho, mas ficam no celular. Que largam em festinha e confiam em qualquer adulto, que acham que o perigo está longe, mas esquece que o predador procura exatamente quem está desprotegido. Pedófilo não quer dificuldade, ele quer oportunidade. E crianças sem vigilância é alvo fácil. Segundo, crianças que não sabem impor limites. Se a sua filha não sabe dizer não, ela está vulnerável. Se ela não aprendeu que ninguém pode encostar nela sem a sua permissão, se ela não entende que um adulto legal demais pode ser um risco, ela vai ser vista como presa perfeita, quieta, confusa e fácil de manipular. E terceiro, crianças carentes de atenção emocional. Criança que não se sente vista pelos pais busca afeto em qualquer lugar. E o pedófilo sabe disso. Ele não chega com violência. Ele chega com elogios, com presentes, com atenção. Ele estuda, ele ouve, ele espera. E quando percebe que a criança está sedenta por carinho, ele ataca. É por isso que o maior inimigo não está na rua. Muitas vezes ele está onde os pais não estão olhando. E é justamente por isso